O tema de hoje, nuvens. Eu perdi o texto. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, o manto de névoa espessa clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. É o que basicamente a gente vem passando, né? Nuvens, ora parece a nuvem, ora parece o céu azul, né? Ou seja, problemas acontecem, mas sempre, como diz Emmanuel para o Chico, isso passa. E o céu azul também, né? Um dia está nublado, no outro tem céu azul com sol. Nossa vida é assim. Um dia está tudo muito bem, tudo muito lindo, aí ou você recebe uma notícia, ou acontece algo com você, e a nuvem vem pesada, né, em cima de nós. E como ele fala aqui, a gente tem que ter aqui, a gente tem que ter serenidade e confiança, né, para poder passar por esses momentos difíceis, que todo mundo vai passar. E a certeza sempre de que não estamos sós. Às vezes é necessário, é o aprendizado, essa dificuldade que, ora, né, cada um pode estar passando. Situações a serem resolvidas, e aí não dá certo, e você fica contrariado, chateado, às vezes toma atitudes que às vezes vão ocasionar situações muito piores, porque não teve a paciência de aguardar. E assim é a gente, né? Então, queremos tudo para ontem, queremos tudo do nosso jeito. A gente já sabe que não é assim, mas a gente continua batendo cabeça na parede. Mas a gente sabe que estamos no aprendizado, estamos a caminho, e a gente aprende um dia, no amor ou na dor. Normalmente na dor, né? A gente é assim. Eu acho que basicamente é isso que quis dizer o texto. Então, meninas, boa noite. Eu falei para vocês que eu ia entrar hoje, né? Uhum. Que era para comentar um pouco mais. Ontem na reunião surgiram algumas dúvidas e eu acho que é interessante, até à luz mesmo do espiritismo, a gente conversar.
A Luciana começou com um texto falando sobre as nuvens. As nuvens são as dificuldades que nós temos no dia a dia, né? São os percalços da jornada, são os nossos medos, os nossos anseios. É quando a gente, de repente, age de forma que a nossa própria consciência depois nos questiona: mas por que eu fiz isso? Ou por que eu falei aquilo? Ou por que eu não fiz? Ou por que eu tomei uma decisão tão precipitada? Nós ainda estamos em um processo evolutivo, né? E a gente tem que olhar para a gente como seres muito complexos, né? Então, a gente tem, na realidade, funções que eles chamam de funções conscienciais, que são as nossas funções intelectivas, as nossas funções sensoriais, as nossas funções afetivo-emocionais e as nossas funções perceptivas. E elas são criadas pela nossa memória, a nossa razão, o nosso discernimento, a nossa imaginação. E elas vão se agrupar de uma forma que vão construir, né, esse ser eterno, esse ser imortal que nós todos somos. E a mediunidade, ela participa dessas funções sensoriais e perceptivas. Então, ela é feita de ação e de sutilezas que muitas vezes são desconhecidas de todos nós. Então, a nossa mediunidade, que é feita dessa função sensorial e dessa função perceptiva, ela vem carregada daquele ser imortal que tem uma memória, que tem uma razão, que tem um discernimento, que tem uma imaginação. Porque quando a gente fala do sensorial, a gente tem, é lógico, os nossos sentidos, né? Mas quando a gente fala de percepção, que está associada a esses sentidos, essa parte sensorial, é também a forma que eu vejo, né? E que eu interpreto. E isso vai estar carregado da nossa história. Então, muitas vezes a gente acha que tem uma nuvem, como a Lu colocou aí, muito pesada, e não tem, né? A gente, às vezes, quando está no meio de um problema, a gente olha e diz assim: nossa, isso não vai ter fim. E, de repente, quando passa, você até ri, né? Os anos vão passando, você vai crescendo, as suas potencialidades, né, elas mudam, a sua maneira de sentir e perceber, junto com toda a sua força intelectiva, consegue mudar muda, né, a compreensão de um evento, e você olha para trás e diz assim: nossa, não era tão assim, não era tudo isso. Então, a gente, quando trabalha a nossa mediunidade, né, a nossa mediunidade, ela vai vir toda carregada dessa história de milênios, dessa história da nossa vida atual, e que muitas vezes a gente acha que eu não sou médium. Mas o médium, a gente já estudou, e aí, por exemplo, quando a gente pega o livro de Ramatiz, né, de mediunismo, ele coloca lá, né, que a mediunidade é um patrimônio do espírito. E ela, antes de tudo, é uma faculdade que se engrandece em sua percepção psíquica, tanto quanto evolui e se moraliza o espírito do homem. Então, todos nós carregamos essa nossa mediunidade, que vai depender de toda essa vida que a gente levou até agora e daquilo que nós angariamos ao longo dessa nossa jornada. A nossa mediunidade está associada muito fortemente com o meu lado afetivo-emocional.
E aí, muitas vezes eu vou dizer assim, não, eu não sou médium, ou eu não percebo algo, eu não vejo algo, simplesmente porque muitas vezes eu vou negar aquilo que eu estou sentindo, porque eu não acredito em tudo que eu sinto e vejo, e muitas vezes eu não acredito porque eu estou temendo ser ridicularizado ou ser considerado pretensioso, e aí eu não dou ouvido a essa mediunidade, e muitas vezes eu recebo uma porção de revelações que são belas, mas por conta da nossa própria timidez ou do nosso próprio medo, a gente não revela e não coloca, coloca como conhecida, né, para conhecimento de todos. E aí a gente perde uma oportunidade. E aí eu estou falando isso tudo porque ontem, quando a gente estava conversando, a gente entrou numa discussão se eu tinha visto cores, se eu não tinha visto cores, como é que era e como é que eu não era. E eu coloquei para vocês que a mentora espiritual, eu sempre refiro ela como minha mãe, né, minha mãezinha. Numa das suas últimas encarnações na Terra, ela veio com o nome de Maria, num outro idioma, que eu não me lembro agora porque acho que é um idioma antigo, eu não sei nem se é um idioma ainda vivo, porque uma encarnação dela muito marcante, uma encarnação que ela teve em 625 depois de Cristo, na qual ela era uma mulher que morava numa, vamos colocar, porque para os moldes de hoje é uma aldeia, né? Mas era uma cidade de pescadores, e o seu pai não era um nobre, mas ele era, vamos dizer assim, o dono daquela aldeia por ser uma personalidade proeminente na época. E eu não sei dizer para vocês com que detalhes isso, mas ela sabia que haveria um ataque naquela aldeia para conquistar aquele terreno, até porque onde eles estavam localizados era o acesso ao mar. E aquilo então era uma área de muito visada. E ela sabia que haveria o ataque e o seu pai não ouviu. Ele, pela própria história do homem na época, né, as mulheres não eram ouvidas. E ele sai com os seus homens para atacar aquilo que seriam os inimigos. E quando eles saem, eles deixam praticamente a aldeia e a casa grande desprotegida. E era uma região que tinha muitas crianças, muitas mulheres idosas. E ela, junto com as suas irmãs e outras mulheres, para defender as crianças, né, os vamos dizer assim, os doentes, os velhos, aqueles que estariam mesmo indefesos e desprotegidos, elas montam uma resistência. E para tirar eles do caminho, né, dessa aldeia e poder salvarem as pessoas terem como ponto de fuga, elas levam os soldados que estavam sendo atacados para a praia. Ali na praia ela sabia que ela ganhava tempo. Tempo não só para que todos pudessem fugir ou se esconder, mas tempo que ela queria que fosse necessário para que os homens do seu pai voltassem. E elas lutam, ela morre na praia, e o último suspiro dela, porque de uma certa forma a intenção dela, ela conseguiu, porque ela vê o brasão do pai dela chegando com os homens. Então, de uma certa forma, aquelas senhoras, aquelas crianças ficam protegidas por esse ato heróico dela, das irmãs e de algumas mulheres mais fortes dessa aldeia. E a vida
É isso. A gente precisa fazer sempre escolhas. A gente precisa assumir as nossas escolhas e as nossas decisões. Ela sempre diz para mim que chegou o tempo onde cada um de nós temos conhecimento espiritual suficiente para seguirmos numa direção. Os mentores espirituais, eles estão para nos guiar, nos apoiar, nos intuir com bons pensamentos, bons sentimentos, mas a escolha, a batalha, a decisão, o caminho é nosso. Chega dessa coisa de você achar que você precisa de um pastor para pedir perdão para os seus pecados ou de um pai de santo para te fazer as obrigações, as limpezas, o que for, ou um pastor de uma igreja evangélica. Chega de guias, de pessoas que a gente tira a nossa responsabilidade como espíritos de construir o nosso próprio caminho. A nossa espiritualidade, ela quer um crescimento da gente como ceareiros, onde a gente faz parte da construção ativamente. O bem, que é uma semente que foi plantada na gente no nosso nascimento, e essa mediunidade que aflora e que a gente se nega a ouvir, está lá desde o momento que fomos criados. E é um terreno que vem sendo trabalhado, fertilizado, regado. Mas agora nós precisamos fazer crescer. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, tendo todas as ferramentas possíveis, porque a palavra do Pai, ela já foi dita. Os ensinamentos do nosso irmão Jesus, eles estão aí. Pessoas que ao longo de todos esses milênios vêm à Terra ensinar para a gente o bem, a diferença entre o bem e o mal, também estão aqui. Então, esse momento que a gente está semeando, né? A gente não tem que ter preocupação se está semeando certo. A gente precisa semear para colher. A Ana Lúcia, no outro dia, falou para mim assim, eu vi uma planta nascer na parede. Quando é feito com amor, quando é feito realmente pelo bem, vai nascer. Vai enfrentar dificuldades, a gente vai errar, vamos ter comportamentos inadequados. Vamos, mas todas nós. A gente sabe quando a gente pega de pesado com a mão, né? Então vamos achar o nosso time, vamos tentar realmente criar a conexão entre todas para que a gente possa olhar o outro com um pouquinho mais de carinho, entender que o tempo dele é diferente do nosso e continuar seguindo. A Júlia, ela virou para mim e falou assim, quando eu fui desenhar o símbolo do serafim, foi uma coisa muito estranha, porque eu simplesmente sentei e enquanto eu não parei, eu levantei da mesa. E no final ela falou assim, gente, nossa, aquilo não foi meu, aquela criação não é minha. E não foi mesmo, ela foi intuída. Mesmo nos momentos mais conturbados, como por exemplo ontem, né, que a gente ficou discutindo qual seria a cor, a gente nem se tocou que no final nós escolhemos que a cor da palestra era lilás, que é uma cor que transmuta energia. E a palestra ela tem como função trazer um conhecimento diferente, de mudar uma percepção, de mudar uma energia, de mudar um conhecimento. E a cor é exatamente a lilás, é o que transmuta. Escolhemos para ser a cor que vai trabalhar o bate-papo, onde as pessoas vão dar os seus depoimentos, é o verde.
que é o cor da cura. E a Rita virou para a gente e falou assim, eu quero fazer um depoimento. A Rita vai fazer um depoimento de cura. Então, mesmo no auge das nossas, vamos dizer assim, instabilidades, a gente continuou sendo intuída, até porque o conhecimento está ali dentro. A nossa mediunidade não é uma mediunidade ostensiva, onde ela parece muito forte. Ela é feita de pequenos detalhes. Ela é sutil. E dentro dessas sutilezas também está os momentos onde nós deixamos ser influenciados por aqueles inimigos da causa espírita ou da causa de Jesus, né, que é a divulgação e difusão do amor incondicional, né, o amai-vos uns aos outros, mas também daqueles irmãos que não querem que a gente cresça. E aí, muitas vezes, nós ficamos ansiosos, nós ficamos inseguros, nós queremos ou resolver tudo muito rapidamente, ou a gente, por conta de um comentário, perde totalmente a paciência e perde o rumo. E aí, muitas vezes, a gente está acessando, sem perceber, as nossas profundezas, repetindo os mesmos erros. A gente se comprometeu no espaço, num tempo que hoje nós não sabemos que nós nos encontraríamos. E quando nós nos encontraríamos, nós batalharíamos por tudo, com sacrifício, com renúncia. A gente tem estudado tanto, lido tanto, e a gente não pode esquecer de nada disso em alguns momentos. A gente tem que batalhar por essas coisas. De noite, depois da reunião, minha mãe chegou perto de mim e virou e falou assim, eu não botei você para andar à toa. Eu falei, andar? Ela falou assim, você andou por muitos lugares. E em cada lugar, você conheceu uma pessoa. E, na realidade, ela estava dizendo que em cada lugar ela estava me mostrando, me apresentando as pessoas que em algum momento do nosso planejamento kármico a gente se comprometeu com esse encontro. Então, assim, até nos nossos erros, a gente acerta. Eu andei por tantos lugares, eu conheci tantas pessoas que estão aqui, pessoas que estão oscilando, pessoas que com certeza vão chegar, que já me perguntaram quando é que a gente vai abrir, quando é que vai funcionar, eu quero ir, eu quero conhecer. Então, assim, vamos fortalecer a nossa fé. Vamos ser caridosas com nós mesmos e com todas as nossas irmãs. Ontem, quando a gente fez a reunião, eu virei e falei para vocês assim, a gente está criando laços, criando novos liames, né, cordões energéticos. A gente veio de casas diferentes, com pegadas diferentes, com histórias diferentes, com energias diferentes e modos de operar diferentes. Eu comentei com a Ana Lúcia que a gente veio da FEICA, onde eu falei para vocês que eu fiquei mais de 10 anos, e o seu Franklin Nascente, ele tinha pulso de ferro. Era porrada e progresso. No Cavaleiros da Verdade, eu achava que faltava acolhimento, amorosidade. E a gente, quando começou a fazer esses estudos, e quando nós saímos dessas casas, a gente reclamava desses comportamentos. Da falta de compaixão, da falta de amor, da falta de paciência, da falta daquela coisa assim de eu ouvir o outro. Então, não vamos esquecer porque nós nos unimos. A gente precisa mudar os nossos comportamentos e romper definitivamente com os padrões. A gente escolheu fazer parte dos Ceareiros de Maria. Maria é mãe.
ela não deixa filho nenhum pelo caminho, ela não deixa nenhum dos filhos para trás. Como a Ana Lúcia colocou hoje no grupo, ninguém solta a mão de ninguém. Nós escolhemos fazer parte dos ceareiros dessa falange. É um aprendizado difícil? Sim, porque a gente vai ter que aprender a trabalhar com a emoção. As pessoas falam muito no espiritismo raciocinado, na fé raciocinada, mas a fé ela precisa ser raciocinada para ela discernir o mito, o ritual, o sobrenatural daquilo que é verdade, que são as leis divinas imutáveis. Mas ela precisa ser como Jesus colocou, pelo amor. O lema é: amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou, como sua mãe nos amou. A primeira postagem do nosso grupo é quando a gente diz que com todas as dificuldades daquele espírito que Maria aceita no seu ventre e educa e conduz para a vida e dá a ele liberdade de escolha, direito de acertar, de seguir o seu caminho, e ela vai ali ao lado dele até o final, submissa, resignada e com uma fé inabalável. E quando ele deixa a terra e sobe aos céus, ela continua o seu trabalho, recebendo todos os sofredores, todas as almas aflitas, todas as almas perdidas, para redimir seus filhos. Nós escolhemos fazer parte do caminho dessa mulher. E a gente precisa ter compaixão por nós mesmos, mas por todos aqueles outros. Nós vamos ter muitos problemas, mas isso faz parte da jornada. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, tem de novo aquele texto: buscais e achareis. E ele começa assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos canseis pelos outros. E ele diz que, do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é análogo a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Afinal, progresso é filho do trabalho. Pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não usa sua inteligência, senão para procurar seu alimento. Ele vive de um desejo incessante. Mas foi através desse desejo incessante que ele foi buscando aprimorar sua condição. Conduziu a descobertas, a invenções, aperfeiçoou a ciência. E aí, através dessas buscas, sua inteligência cresceu, e através das nossas buscas, nossa moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Se eu tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância em estado de instinto animal. Por isso fez do trabalho uma necessidade. Buscas e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras, possuirás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, assim, a nossa irmandade, ela é uma irmandade feita de trabalho. Cada uma de nós foi colocada juntos para contribuir. Uma vez eu disse para vocês e repito: um jardim não é bonito porque ele tem uma única planta, um único tipo de flor. Ele é mais bonito quando ele tem
plantas e flores diferentes. Ele é perfumado quando todos esses odores se juntam para dar, às vezes, um odor indefinido. E essa é a nossa beleza. Cada uma com o seu jeito. A gente vai simplesmente se adaptando uma à outra, buscando, trabalhando e produzindo. Nós vamos ter tudo de mão beijada? Não. A nossa mãe, ela quer que a gente cresça. Ela quer que sejamos seres independentes. Os obreiros do Senhor do novo milênio, eles criam conforme os ensinamentos do Pai, mas segundo os seus próprios conhecimentos, baseado naquilo que a gente já angariou. Nós não vamos ter tudo pronto. Nós vamos seguindo e construindo um caminho. E como todo mundo fala, o caminho só existe quando a gente segue. A semente, se eu semeei errado, não importa. O importante é continuar. Semeou errado, a planta deu errado, o que o lavrador faz? Ele tira, ele recolhe, ele faz de novo, até aquilo ficar perfeito. Serafim, servindo aos filhos de Maria, é desse jeito. Nós não somos perfeitas, nós somos aquelas que continuamos buscando, que continuamos trabalhando, que continuamos produzindo. Lavradoras, lavradoras do terreno de amor, que precisa ser cuidado, semeado, trabalhado todo dia, que cada uma vai trazer uma semente diferente. Nós não teremos todas as respostas porque os nossos mentores espirituais já disseram: vocês precisam caminhar. Vamos ser intuídas em pequenos detalhes, pelo nosso próprio conhecimento, pelo conhecimento que cada uma traz. Mas, gente, é assim. Eu não quero que ninguém desista por medo, porque achou que fez uma coisa errada, porque não faz parte desde o início, porque entrou agora, porque entrou depois. Quando a gente decidiu, a gente se encontrou e as coisas começaram a acontecer aos poucos, dentro do tempo da pandemia. A gente já está aqui há 2 anos estudando. 2 anos onde a gente já consegue olhar uma para a outra e ver as diferenças. Mas a gente tem que ver as diferenças da forma positiva e lembrar que a gente carrega histórias. Nós somos feitos de histórias. E essas histórias é que engrandecem, porque essas histórias são feitas para que amanhã a gente olhe para todos aqueles que chegam com um olhar mais maternal, mais doce, mais cheio de ternura, porque histórias machucam, porque histórias destroem, porque histórias... Nossa, o que uma história não faz? Então, assim, vamos nos perdoar a todos, prestar atenção nos nossos sentimentos, deixar que as sutilezas do mundo espiritual nos alcancem, mas que a gente perceba também as sutilezas daquele momento que de repente eu tô mais arisca. Será que sou eu mesmo? Olha, e preste atenção, esse pensamento é seu, esse sentimento é realmente seu. Outra coisa, eu não tô cansada porque a minha vida tá difícil e eu tô tão irritada que eu preciso botar aquilo para fora, e às vezes eu magoo e falo pro outro que não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente fala da sutileza, da mediunidade, são aquelas pequenas coisas que são os nossos mentores espirituais nos intuindo. Abraça aquilo e recebe, como uma cor, uma vontade, um desejo de fazer algo diferente. E quando, assim, os meus sentimentos não são tão nobres, recolhe de novo, espera, ouve. É meu isso? Será que é isso mesmo que eu estou sentindo e pensando? Se for,
Será que não é porque eu estou zangada, ou frustrada, ou magoada, por conta de uma outra pessoa que não tem nada a ver? E aí a gente sempre se recolhe. Recolhe para o bem, recolhe para aquilo que não é tão bom. E aí a gente começa a perceber que a mediunidade está ali e nós somos antenas captando. Mais do que captar o mundo espiritual, a gente capta o mundo material. A gente se deixa influenciar pelo ambiente que está ao nosso redor, pelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente que tem casa, né, e que a gente que tem problemas de relacionamento com os nossos familiares, algumas têm problemas com os maridos, outras com as mães, outras com os filhos, outras com tudo. Cada um desses espíritos que estão dentro da nossa casa, eles têm amigos e inimigos espirituais. Eles têm pensamentos que criam egrégoras ao redor deles. E nós, como médium, ou seja, nós com nossas funções sensoriais e perceptivas, absorvemos essas energias. E às vezes eu posso ficar tanto equilibrada quanto desequilibrada, mas não sou eu, é aquilo tudo que está ao nosso redor. Então a minha mediunidade, ela é feita de pequenas coisinhas do dia a dia. Então recolhe. Lá no meu trabalho, eu recebo muito e-mail mal-criado. E também entro em muita reunião de gente mal-criada. Às vezes as pessoas falam assim, você não vai responder nada? Não, eu tento não responder mais. E-mail, então, mal-criado, eu leio, fecho e vou fazer outra coisa. Porque a gente lê, fica com raiva, né? Quando a minha raiva passar, eu volto e leio, aí eu escrevo, reescrevo, né? Escrevo a primeira vez para desabafar, né? Eu boto toda a minha raiva. Mas não é isso que eu quero mandar. Eu não quero continuar nessa discussão, eu apago todos os números. Às vezes eu vou escrever 2, 3, 4 vezes, até quando eu me acalmo e digo assim, esse texto está melhor. Aí eu tenho um colega lá que eu sempre chamo ele. Tiago, lê aqui para mim. E eu falo para ele assim, tô sendo grosseira? Aí ele às vezes ri. Aí eu, mas a pessoa foi mal criada. Eu falei, mas eu não quero trabalhar do mesmo jeito. Aí ele fala, não. Às vezes ele vai lá, não, muda essa frase aqui. Isso vale para tudo. Vale para o e-mail, vale para o zap, vale para o telefonema. A ligação caiu. Nossa, o sinal do celular tá ruim. Porra nenhuma, eu desliguei. Não estava afim de entrar naquela energia. E isso é cuidar da gente. É respeitar a gente. É amar. Isso é auto-amor. Não precisa ficar entrando na vibe maluca dos outros, né? E aí, às vezes, a reunião, quando tá muito ruim, o pessoal tá brigando, eu fecho o meu vídeo e o meu som. Não vou entrar nisso. E aí, às vezes, os meus meninos lá, eles falam assim, chefe, deixa eu responder. Eu falei, não, você vai calar, você vai trabalhar e na semana que vem, se for o caso, você vai trazer os seus resultados. Trabalho. E aí você não precisa falar nada. E isso é uma lição de vida dos meus 2 últimos anos de pandemia, que, como vocês todas sabem, são 2 anos sem férias, onde teve dias que eu trabalhei 14 horas por dia, 7 dias da semana. Não vale a pena. Então, assim, por quê? Porque como médium, eu não capto só o mundo espiritual, mas eu capto muito o mundo material. E essa egrégora que está causada por essa pandemia, pela crise financeira, pelos problemas políticos, pelos problemas de saúde de uma maneira geral, eu não quero para mim. Eu vou respirar, eu vou me recolher, eu vou pensar 20 milhões de vezes, eu vou chutar a parede, eu vou tomar um banho, eu vou tomar uma bebida deliciosa, hein? Cada um toma a bebida que quer, café, cerveja, o que for. Agora eu tô pronta.
E nem tudo precisa de resposta. Nem tudo precisa de um pedido de desculpas. Às vezes a gente só precisa deixar o tempo. Porque a gente acha que muitos desses sentimentos, desses comportamentos são nossos. Alguns são, outros é a gente envolvido dentro dessa egrégora do mundo, somado àquilo que eu carrego de vida, então são os meus sentimentos e as minhas histórias do meu passado longínquo ou de ontem. E a gente está querendo romper com isso tudo e entrar numa outra seara. Seara de amor, seara de paz, a seara de crescimento, onde a gente não está mais simplesmente respondendo em ação. Alguém te respondeu mal criadamente, você vai responder de volta. Alguém chutou tua perna, você chuta de volta. Né? A gente está querendo fazer as coisas de uma maneira inteligente. A inteligência trabalhando para o meu crescimento moral. E isso tudo são buscas. São buscas que a gente faz. Então, a gente busca o conhecimento material, a gente busca o conhecimento espiritual, a gente desenvolve a nossa inteligência para a gente desenvolver a nossa moral. E isso vem trazendo a mudança da nossa mediunidade, o crescimento dessa mediunidade, e a gente vai sutilmente, né, mudando de padrão vibratório. Isso é muito importante. A minha mãe, como eu chamo, né, ela diz assim, você precisa crescer, você precisa amadurecer. E às vezes eu tinha muita dificuldade de entender isso, né? Eu achava que era um pouco de abandono, de descaso, não estava me apoiando, me ensinando, me orientando. Não, ela estava me dando talvez um ensinamento mais difícil, que é aquele de eu ser um ser individual capaz de fazer minha própria escolha. E é isso. Nós estamos construindo a nossa personalidade individualizada. Então, juntas, olha que coisa legal, porque nós não estamos sozinhas, nós temos umas às outras para apoiar, para, como diz a Malu, se segurar na mão e dizer assim, olha, eu estou aqui com os mesmos medos, com as mesmas dúvidas, com as mesmas inseguranças, mas eu sei que você está do meu lado. Eu quero que a gente carregue isso para a vida e carregue isso para aquilo tudo que a gente quiser construir. É lógico que umas são mais próximas, outras mais distantes, né? Mas nós todas estamos aqui. E quando a gente fraquejar, quando a gente tiver medo e quando eu tiver vontade de abandonar tudo, que a gente pense um pouquinho. Porque quando nós fizemos a opção de construir algo diferente, foi para auxiliar a felicidade geral. E aí, no livro que nós já lemos, de Lucas, depois se vocês quiserem, lá na página 117, ele coloca assim, disse-lhe Jesus, ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62, acima. A fim de que nos provamos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Para isso, ser-nos-á necessário, mais do que ver, refletir, mais do que escutar, compreender, mais do que estudar, aprender.
mais do que trabalhar, servir. Mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. Mais do que administrar, harmonizar. Mais do que crer, raciocinar. Mais do que esclarecer, discernir. Mais do que escrever, elevar. Mais do que falar, construir. Mais do que comentar, melhorar. Mais do que saber, transmitir para o bem. Mais do que informar, educar. Mais do que desculpar, esquecer o mal. Mais do que desincumbir-se, auxiliar para a felicidade geral. Todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. E se é muito importante guardar equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos, em nosso progresso de espíritos imortais, antes as leis de causa e efeito, é muito mais importante ainda saber o que estamos fazendo por elas e com elas. Como disse a Luciana, na oração de São Francisco, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, e que possamos levar toda a luz, todo o amor, toda a compreensão, toda a paciência, toda a tolerância para todos aqueles que estão ao nosso redor, e principalmente que possamos ser para nós mesmas isso. Que a gente possa amar mais do que ser amado, perdoar mais do que perdoar, compreender mais do que ser compreendido e aceitar com toda a nossa resignação e fé os desígnios do Pai, porque eu tenho certeza que todas nós estamos juntas não por acaso, mas porque temos os mesmos anseios e que a gente vai conseguir. Tá bom? Um silêncio total. Vamos ouvindo você. Então, assim, eu sei o quanto... Pode parar a gravação, né? Eu sei o quanto ontem foi um dia difícil, né? Eu sei o quanto a gente, sem querer, algumas